Olá, meus consagrados, sejam bem-vindos. Se você está chegando agora, este é o seu canal, sua fonte de informações sobre o seu dia para saber qual vai ser a previsão de acordo com o tarô. Aqui onde nós temos uma carta para cada casa, para cada área, uma área das finanças, profissional, amoroso, saúde, espiritualidade. Eu sou a Tami e todos os dias eu tô aqui trazendo e compartilhando com você a previsão para o nosso dia, para que nós possamos entender melhor quais são as situações nas quais nós podemos nos deparar, onde nós podemos desviar aí de alguma situação indesejável, né? Ou até mesmo amenizar alguma outra situação um pouco desconfortável e até mesmo encontrar as melhores oportunidades possíveis de acordo com o que o tarô pode nos mostrar aqui. Então, seja bem-vindo, já vem chegando, deixa o seu like, deixa a sua notificação, ativa o sininho, segue o perfil para não perder nenhuma previsão e receber todos os dias aí. E vamos, olha só. Vamos lá então para nossa previsão do dia. Temos aqui o cavaleiro de paus nas finanças, o valete de ouros no profissional, o 2 de espadas na área amorosa, o rei de paus na saúde e espiritualidade e o 5 de ouros como conselho. Então, meus queridos, preparem-se, tá? Que, assim, na parte das finanças, preste atenção, você que tá para ganhar o seu 10º, ou se você vai ganhar ou já ganhou, ou tá pensando o que vai fazer, presta atenção aqui, que eu tenho um recado importante. Mas primeiro, então, vamos lá, vamos já. Vai chegando, já deixa o seu like, já ativa o sininho antes de qualquer coisa, tá bom? E lembrando que essa é uma tiragem coletiva, talvez não ressoe especificamente. Daí eu vou te aconselhar a entrar em contato comigo nesse link que tem aqui embaixo, na descrição do vídeo, do episódio, né? Que você pode estar ouvindo pelo YouTube, quanto pelo Spotify também. Então, independente, já vem chegando, se inscrevendo, ativando as notificações, certo? E o seguinte aqui, tanto no conselho quanto nas finanças aqui com o Cavaleiro de Paus, nós temos essa essa ponte com 5 de ouros ali do seguinte, talvez a gente esteja com aquele incentivo, aquela vontade, aquele impulso, né, para de repente gastar com alguma coisa, né? Rapidamente aí, dinheiro na mão é vendaval. Talvez nesse dia e por esses dias também, até porque estamos em período de Mercúrio retrógrado. Então, se eu vou te aconselhar aqui, é o seguinte: economize, tá? Ai, Tami, mas como assim? Tô recebendo meu 10º aqui agora. Fiquei todo o ano economizando e beleza, tá tudo bem. Só que aqui podem surgir dias assim que as coisas talvez fiquem um pouquinho mais complicadas, tá? Então agir por impulso aqui não é legal. Tô te avisando, tô aqui para te avisar, tô aqui fazendo a minha parte. Então, a sua você faz. Então, para prevenir alguma situação, eu não quero te ver passando por uma situação indesejada, assim, né? De repente, né, sem uma graninha aí pro final do ano, principalmente que tá chegando o final do ano. De repente você tá com algum plano de fazer uma viagem, ir numa festa, fazer um churrasquinho, fazer uma coisinha boa para comer, enfim, independente, né? Ou até mesmo tirar uma folga, sei lá. Então, para você se permitir isso, de repente, nas finanças aqui, seja muito interessante você não agir impulsivamente, tá? Porque pode surgir assim, ó, principalmente final de ano, tem muita promoção e tudo mais, né? A gente quer de repente comprar um look, comprar uma roupa, comprar uma coisa, tá? E tenha certeza que eu tô te falando. Sempre quando vem essas cartas, eu percebo e as pessoas depois vêm trazer o feedback pra mim de que realmente elas as pessoas que economizaram, pelo menos, né, que esperaram, que não foram impulsivas, depois surgiu uma oportunidade melhor ainda, entende? Então, não tô te dizendo para você economizar
e não aproveitar a sua vida, não aproveitar as coisas da vida, até porque, gente, as finanças também dependem disso. Depende da nossa capacidade de investir corretamente, de gastar. O fluxo do dinheiro não é só receber e reter, reter e guardar, né? E até porque isso é uma mesquinhez. Temos o 4 de ouros mesmo para nos provar que quanto mais a gente segura, mais a gente atrapalha o fluxo da grana, às vezes, né? Num lado um pouco mais sombrio, assim, né? Num aspecto um pouquinho mais sombrio, indesejado. Então, o fluxo da grana faz parte, sim. O investimento, o gasto, né? Ou, enfim, as compras. Mas aqui, independente de qualquer coisa, é muito importante que tenhamos essa consciência, tá? Pra, assim, porque se a gente tiver uma atitude sem planejamento e sem análise, a chance de lá na frente a gente se arrepender é bem grande. Então eu tô aqui pra te avisar e já dei o aviso, então a minha parte eu fiz, tá? Cuida, por favor, porque pode haver um dia assim que a gente haja com muita impulsividade, né? Ou até fique dispersos, né? Vamos supor que. Sabe que é possível nesse dia que você de repente tem algum. Olha, confere teus boletos. Confere teus boletos, confere o prazo dos boletos, confere os pagamentos, porque pode ter alguma coisa que surja, tá? De forma inesperada, não para você gastar, não que vai te prejudicar, mas é que é bem provável que talvez você perceba até mesmo, vamos supor que tem um dinheiro sobrando e você vai querer aproveitar, mas vai ali conferir se não tem algum boleto. Vai conferir se não tem algum boleto, não ficou para trás, tá? Porque aqui é aquele ditado, sabe? Se tem dinheiro sobrando às vezes, não todas as vezes, gente. Não quero aqui também cultivar um pensamento mesquinho, um pensamento negativo, né? E até um pouco depreciativo, né? Quando a gente pensa que boleto é ruim, não. Os boletos existem porque a gente conseguiu adquirir alguma coisa, não é verdade? É bem por aí. Hoje mesmo eu fico aqui bem sentada confortavelmente na minha cadeira. É justamente. E lembro que eu parcelei ela, né? Uma cadeirinha boa para mim poder trabalhar, já que eu trabalho o dia inteiro sentada. Então, entende? Não é um boleto, não é o valor da cadeira, mas é o que me proporcionou, entendeu? Eu antes tinha a cadeira da cozinha que eu usava. Meu Deus, vocês nem entendem a dor que eu ficava no meio da noite, assim, às vezes até quando eu deitava, a minha coluna chegava a se estralar quando ficava reta. Então é sobre isso, tá? Mas é assim, um aviso, né? Se você não tem renda fixa, cuida com gastos impulsivos, por favor, tá? Porque é bem facinho hoje de gastar com alguma coisa assim, numa atitude impulsiva, inesperada, e depois, mais pra frente, você se deparar com as consequências disso, tá? Então, pay attention. Aqui no trabalho nós temos o valete de ouros e, gente, muito possível que hoje você talvez aprenda uma pequena experiência no teu trabalho, sabe? Vamos supor que você trabalhe, por exemplo, eu trabalho atendendo as pessoas, trabalho falando. Então, até outro dia eu comentei aqui com vocês, né, que eu busco sempre estar tentando melhorar minha comunicação, porque eu percebo muito que às vezes eu não consigo me expressar da forma que eu gostaria. Então, o valete de ouros representaria hoje, por exemplo, aqui uma palavra nova que eu aprenderia, ou um termo novo, ou uma forma de expressar um determinado sentimento, porque às vezes eu não sei expressar justamente algumas coisas, por exemplo, principalmente porque eu aprendi a me expressar lendo muito livros antigos, assim, com termos difíceis, sabe? Difíceis para mim, assim, realmente, porque os meus pais, eles tiveram, a minha mãe estudou até a terceira, quarta série, se não me engano. E o meu pai não chegou na primeira, eu acho. Meu pai não chegou no. Porque era outra época. Meu pai é de 45, minha mãe é de 65. E aí era outra época, né? Então eles tiveram um curto tempo ali de estudos e aí eles têm uma certa
né, eles têm uma certa experiência, uma certa comunicação, e isso que às vezes eu percebo que a gente deixa um pouco a desejar na comunicação, sabe? E, consequentemente, claro, óbvio, como eu fui criada por eles, eu também percebo isso em mim às vezes. Então, eu tô sempre buscando. Então, o valete de ouros hoje poderia ser o desenvolvimento de alguma habilidade, de alguma coisa que podia ser feita, assim, né? Para melhorar alguma habilidade, como é até uma nova, uma nova abordagem, uma, como é que eu vou te dizer, assim, uma situação, assim, que você pode desenvolver uma pequena habilidade, não aprender de repente, ai, não vou te garantir que seja um aprendizado assim, ó, consistente, porque até nós estamos tratando aqui de uma coisa mais simples, né? Aqui numa proporção um pouco mais prática, inclusive com chances de desenvolvimento dessa habilidade, né? Um estágio inicial de um potencial de alguma habilidade que nós podemos desenvolver melhor para o nosso trabalho. Então, vamos supor que você trabalha atendendo alguém. Aí você desenvolve uma habilidade na comunicação, ou que você aprende a fazer uma conta diferente ali, vamos supor, né, que você trabalha num caixa, por exemplo. Você aprende a fazer uma conta diferente, a lidar ali com uma calculadora, com alguma coisa que precisa no seu dia a dia, sabe? Pode ser, você trabalha com faxina, né, que eu lembro, na época eu trabalhava com faxina com a minha mãe, eu lembro que, assim, tem várias coisas que você vai aprendendo ali no dia a dia, tanto com adaptação, tanto com improviso, mas aqui, principalmente, né, pode ser, por exemplo, um produto que você encontre que vai dar bons resultados, vai dar melhores resultados ali, sabe, no seu trabalho e que não exija tanta energia ou que até mesmo não exija tanto investimento, sabe? Mas é uma coisa funcional ali que você pode descobrir no seu trabalho. E vamos para a área amorosa com dois de espadas, porque não sei se vocês perceberam, mas essa nova forma de ler aqui a previsão do nosso dia, ela me dá muito mais liberdade para eu poder. Eu adoro essa leitura, gente. Essa foi a primeira leitura que eu aprendi a fazer, sabiam? Com as cartas, quando eu comecei a ler o tarô com o tarô de Marselha eu comecei a aprender assim, a fazer essa leitura, assim. Então, eu acho muito especial trazer ela aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Me conta aqui nos comentários se você está gostando, que antes eu trazia uma carta só, né? Depois em 2023 eu acho que fui para duas cartas, 2024 para três cartas e esse ano continua três cartas, né? É, né? Acho que foi isso. E agora estamos entrando no ano de 2026 com cinco cartas e eu pretendo sempre buscar o melhor aqui, sabe? Inclusive encerrando essa leitura aqui profissional no Valete de Ouros. É um pouco disso também, sabe? É um pouco da gente perceber o quanto pequenos ajustes no dia a dia eles podem fazer a diferença, podem trazer um resultado melhor ainda. E aí o que? Fazendo o que se pode com aquilo que se tem, né? Por exemplo, vou só terminar e encerrar aqui o profissional, gente. Deixa eu terminar aqui. Que eu digo que eu encerrei, mas daí eu lembro de mais outra coisa. Mas eu lembrei, gente, por favor, ouçam com atenção, principalmente você que está trabalhando, que trabalha até como CLT, ou que está fazendo a transição de carreira, ou que busca, de repente, um dia trabalhar por si, fazer da tua habilidade, fazer dos teus talentos a tua renda. Presta atenção. O valete de ouro saiu uma vez para uma moça, junto com o rei de ouros, e isso significava que ela fazendo o que ela podia com aquilo que ela tinha, olha só, presta atenção agora. Que ela fazendo o que ela podia com aquilo que ela tinha, teria ótimos resultados, inclusive financeiramente ela tinha um potencial, né, de ter uma renda, né, que poderia se tornar a renda principal dela. Mas aí ela tinha que começar com aquilo que ela tinha.
Entende? Eu ouvi um vídeo, inclusive, esses dias. Ontem, acho que foi, gente. Olha como as coisas ficam sintonizadas, né? E já saiu o Valete de Ouros pra eu falar isso com vocês. E aí, eu disse pra ela, moça, ela fazia lanche, gente, tá? Bolos, lanches, pizzas. E eu disse, olha, moça, você tem forma aí? Tem, tem. Você tem uma tampa reta aí, uma tampa de ferro ou de alumínio reta? Tem, tem. Você tem aí bastante forma, tem forma grande, tem forma assim, assim de quadrada? Tem, tenho, sim, sim. Beleza. Você tem uma frigideira aí bacana? Tenho também. E aí eu disse pra ela, olha, que eu tô vendo que o teu projeto de trabalhar com, ela queria trabalhar com os lanches fazendo X. X é é tipo um hambúrguer, sabe? Só que é um hambúrguer de verdade, com um bife de carne moída, assim, às vezes, de um patinho, com uma coisa assim, sabe? Pra quem não mora no sul, né? Que eu sou gaúcha, então o X é bem comum aqui. E aí ela queria trabalhar com isso. E também vendendo bolos, sabe? E aí ela tinha tudo, ela tinha as formas, ela tinha, né, a coisa, a tampa, no caso, serviria para prensar o X. Olha só, porque a gente que tem assim uma que teve uma vivência de gambiarras, né? É, meu pai é muito gambiarreiro. E a gente aprende a improvisar com o que tem, né? Então, o Valete de Ouros traz isso. E trazia naquela leitura. Aí ela, ai, porque eu vou receber um dinheiro de um acerto, de um acerto não, olha só, gente, nem era um acerto. Ela ia processar a empresa que ela tinha trabalhado e ela queria ganhar a causa. Com o dinheiro da causa, ela ia investir numa fritadeira, numa prensadeira, num monte de coisa. Olha como era o pensamento dela. E eu disse, não, moça, faz com o que tu tens aí, com a tua forma, com o teu fogão, com as tuas coisas, entende? Faz o que você pode com aquilo que você tem. Tá entendendo, gente? Me conta que se tu tá conseguindo entender a linha de raciocínio que eu tô tentando explicar pra vocês do Valete de Ouros. Quando ele sai, ele pede pra gente improvisar com aquilo que a gente tem. Não que vai ser uma coisa mal e porcamente feita, entendeu? Mas improvisar fazendo o melhor com o que nós temos. Sem precisar comprar, investir, porque daí, pá, daí não dá, né? Daí já vai ter outro gasto, daí não vai ser a simplicidade, a praticidade do projeto que precisa ser realista. Por exemplo, ela não estava sendo realista quando ela começou já pensando em ganhar um dinheiro de uma suposta ação na justiça que ela ia ainda processar, tá me entendendo? É muita coisa, é muita coisa até chegar lá. E o Valete de Ouros não é isso. O Valete de Ouros era ela pegar as formas dela, ela fazer. Infelizmente, eu não tenho resultado aqui para dar para vocês, porque ela não fez, tá? Mas é só para contar mesmo o Valete de Ouros e lembrar dessa oportunidade incrível que a moça teve, sabe, gente? Nem todo feedback traz um resultado positivo, porque as pessoas precisam fazer a parte delas, né? Ela poderia ter feito aquilo que ela podia com aquilo que ela tinha em casa, entendeu? Sem comprar, sem gastar, sem investir, começando simples com o que ela tinha. Aí o vídeo que eu falei pra vocês que eu assisti era o cara falando exatamente isso. Né? O cara pensa em abrir uma barbearia, aí quer ter não sei o quê, quer ter isso aqui, quer botar né? Ou a pessoa assim, por exemplo, vai montar um negócio, vai montar vamos supor, uma mercearia, um mercado. Ah, porque vai ter que ser assim, com negócio de vidro, com negócio exposto assim, assim, com um armário. Sabe? O que, que é a pessoa pensar fora da realidade? Contando com coisa que não tem ainda, que ainda vai. Então não é por aí. Tá entendendo? Me conta, por favor, gente, porque eu preciso saber se eu tô sabendo me expressar, para saber se vocês conseguiram entender a ideia disso, de fazer o que se pode com aquilo que se tem. Tá? É muito importante para mim saber se vocês estão entendendo, porque eu preciso saber para melhorar minha comunicação aqui também, né? E também, claro, sempre trazer as informações da melhor forma para vocês. E manda também para aquela, já compartilha com aquela pessoa que você conhece, que tá sempre com planejamento, com projeto, mas tá sempre viajando com coisas grandiosas em vez de ter os pés no chão e pensar naquilo que se pode fazer com aquilo que se tem. Beleza? Vamos pro dois de espadas aqui na área amorosa, então, sem mais delongas.
Com o dois de espadas, talvez a gente esteja naquele dia que não quer falar muito, sabe? Não quer falar muito, não quer ouvir muita ideia, não quer estar de muito lero-lero, sabe? Quer ficar mais na tua, entendeu? Não quer se abrir muito, não quer conversar, não quer. Sabe aquele dia que a gente fica assim, ai, não quero papo, não quero conversa, não quero saber, também não quero saber de quem sabe. Então, bem provável, tá? Bem provável que estejamos assim nessa vibe assim, né, de estar muito meio que assim não querendo saber o que a pessoa tem a dizer e só com a cabeça, o que que a gente acha e tá valendo, entendeu? Só tá valendo o que a gente acha, assim. Aí tem um perigo nisso, né? Tem um perigo nisso, porque talvez a gente pode acabar se isolando da realidade, se afastando das coisas e evitando ver a situação como realmente tá. Aí é perigoso isso, né? Porque daí a gente criando uma bolha, né, pra acreditar só naquilo que a gente quer e só concordar com aquilo que a gente acha, né? E achar que só a gente tá certo é perigoso, porque pode gerar mal-entendidos, equívocos, rejeições até de oportunidades, entende? Então é bom também analisar melhor as relações assim de como você está se posicionando em relação a isso, está teimando muito com as pessoas, não está ouvindo o que as pessoas têm a dizer. É importante ouvir um pouquinho. Talvez não precisa concordar com a pessoa, mas tentar analisar ali também, porque nem sempre, né, aqui tem um perigo de estar achando que está sempre certo, tá? Aqui temos o rei de paus. Para a saúde. E aqui na saúde, com esse rei de paus, bem provável que tenha um dia bem ativo, com um metabolismo muito bom. Metabolismo rápido, tá? O imunidade muito boa, muito forte, né? E até pode haver um aumento na libido, tá? Pode possivelmente ter talvez um aumento na libido, coisa assim, né? Sentir assim uma atração, sentir algo assim, mas no geral é boa perspectiva, tá? E, né, em relação à imunidade, inclusive, a boas até uma boa disposição, inclusive, a capacidade de se movimentar bem. Então, não sei se vai ser um dia que você vai querer fazer exercício, mas é bom de repente ter alguma mobilidade, entendeu? Dar uma alongada, assim, para não ficar sempre, né? Por exemplo, como eu que trabalho sentada, tem que dar uma alongada de vez em quando, tá? E aqui no conselho nós temos os 5 de ouros. Então, fazendo uma ponte com o lado financeiro ali, é importante que a gente analise bem como que nós vamos gastar os nossos recursos e economizar. Lembra que eu tinha falado que a gente tinha que economizar, né? Sobrou um dinheiro, confere se as contas estão todas pagas, confere se está tudo certo mesmo. Tem certeza que aquele vencimento ali vai ser tal dia e vai, né, que tá sobrando, porque é isso, talvez não tenha dinheiro sobrando, talvez você precise se organizar bem até para se preparar de repente, vamos supor que a próxima semana que vai vir, ou até apenas o domingo, a segunda, ou nessa energia desses dias, pode ser que você passe por algum aperto, então tenta se precaver economizando, tá? Economizando os teus recursos aqui, claro, falando, obviamente, da questão financeira, mas também até a questão energética da saúde aqui no geral, para esse domingo também favorece a contenção de energia, entendeu? De você também economizar a tua energia, entendeu? A poupar a tua energia, a preservar a tua energia, entende? E porque talvez pode precisar de repente nessa semana e tudo mais, né? Então aqui é bom economizar recursos, economizar energia, tá? Tentar se apoiar em pessoas que também podem estar passando por situações parecidas ou que pode te oferecer um apoio, um ombro amigo, uma coisa assim,
certo? Claro, é importante também o seguinte, também não tenta não criar desculpas pra tudo, né? Você vai dizer, ah, mas realmente aconteceu tal coisa, a culpa não é minha do todo. Ah, e às vezes não é toda tua, beleza? Mas a gente sempre tem responsabilidade no que fala, muitas vezes, das consequências das nossas atitudes, a gente sempre vai ter, inclusive, né, dentro daquilo que a gente faz, sempre teremos consequências dessas atitudes e nós somos os responsáveis por isso, né? Então, não tem como fugir dessa responsabilidade do que tem que fazer, tá? Então, lembra disso. Essa é uma tiragem coletiva, talvez não ressoe especificamente com alguma situação e eu vou te aconselhar a fazer uma leitura comigo, então. Entra em contato nesse link aqui da descrição e a gente pode conversar e eu consigo entender melhor como que eu vou poder te ajudar através das cartas, tá? Então, entra em contato comigo aqui pra gente entender melhor a sua situação, eu poder te ajudar. E não se esquece de seguir, de ativar as notificações, de ativar o sininho, tá bom? Segue o perfil, segue o canal. E eu te agradeço muito pela sua companhia. Espero que essa mensagem tenha ressoado, tenha feito sentido, tenha ajudado. E é isso. Um ótimo dia, uma abençoada semana. Um abraço fraterno e até mais.